Queridos amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria esteja em nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, exerço o ministério de pregação, sou o fundador da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia, que se localiza como base mãe, a sede mãe desta obra em Marco, no estado do Ceará. Para mim é uma grande alegria estar aqui na presença de todos vocês, com o objetivo de iniciar as formações sobre a total consagração à Santíssima Virgem. Sou casado, para a honra e glória de Deus, casado com Patrícia Linhares, ela também fundadora da obra missionária, juntamente comigo, e nós temos um trabalho de evangelização voltado a viver e propagar a misericórdia, e também temos na nossa missão podemos dizer, o objetivo de conduzir as pessoas a uma real devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, nós vamos iniciar esse trabalho de formação desta total consagração à Santíssima Virgem Maria, para que possamos mergulhar cada vez mais nesta grande riqueza que nós podemos encontrar por intercessão de São Luís Maria Grignion de Montfort, no escrito do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus nos conduza, por intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria e de São Luís Maria Grignion de Montfort e de Santa Faustina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, como vocês podem ver, eu tenho aqui em mãos dois livros que eu costumo sempre ter, nas minhas bagagens de viagem. E são esses dois livros que eu costumo ler e me aprofundar mais intensamente sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que lógico é o próprio tratado. Eu tenho aqui em mãos, e tenho também o Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem, que este livro foi escrito pelo padre Rodrigo Maria. Esse mesmo livro foi já recomendado por tantos e tantos sacerdotes, por tantos e tantos missionários, inclusive o padre exorcista Duarte Lara fez um vídeo recomendando que todos pudessem comprar este catecismo, porque é um catecismo que esclarece muitos questionamentos, Por isso que ele é feito de perguntas e respostas. Então, as nossas formações serão também baseadas no catecismo da total consagração à Santíssima Virgem, tá certo? Para mim falar sobre a total consagração, me vejo na responsabilidade de falar primeiramente um pouquinho, de forma resumida,
sobre a vida de São Luís Maria Grignon de Montfort. Porque se nós vamos estudar um método desenvolvido pela ação do Espírito Santo por este grande homem, há uma necessidade também de conhecermos um pouco da história dele. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, em Montfort, numa localidade chamada Bretanha francesa. Ele foi um homem dedicado, um homem que teve um forte desejo e se viu na necessidade verdadeiramente de corresponder às exigências do chamado de Deus. Um homem que nasceu em uma família católica, inclusive teve irmão padre, irmã beneditina. É um homem que teve muitos irmãos, mas que nasceu numa família muito católica. Família esta que foi, podemos dizer com toda segurança, com toda propriedade, que foi uma forte motivação para São Luís de fato corresponder às exigências do chamado de Deus. E o chamado de Deus na vida de São Luís foi muito forte, muito intenso. Por isso que se espalhou de uma forma extraordinária a experiência que ele teve com a devoção à Nossa Senhora. Nós sabemos que São Luís Maria é uma referência, dentre os santos da Igreja Católica. Ele é uma forte referência. Por quê? Porque foi escolhido pela graça de Deus de escrever o Tratado da Verdadeira Devoção. Embora que esta realidade de devoção, ela não nasce com São Luís Maria Grignon de Montfort, mas ele foi o grande propagador, podemos dizer assim. Ele conseguiu escrever preciosidades que nos deu um direcionamento, podemos dizer, mais acessível a encontrarmos tais riquezas. Então São Luís, ele teve um chamado tão forte, teve um chamado tão forte de Deus, que já com 11 anos de idade ele entrou em um colégio jesuíta de Rennes, e nele recebeu uma formação muito sólida, tanto humana como espiritual. Então, quando ele entrou com 11 anos nesse colégio jesuíta, ele passou a se dedicar intensamente aos estudos e à vida de oração, lógico que não pode faltar, Ele se entregou mais intensamente ainda a ter um aprofundamento em seus conhecimentos teológicos. Com apenas 11 anos de idade, quando ele entrou nesse colégio, ele se viu na responsabilidade de cada vez mais mergulhar e conhecer mais detalhadamente a estrutura da espiritualidade católica. Então foi um homem que se dedicou grandiosamente aos estudos, lógico que sempre estudando e rezando. Era um homem de oração. Não adianta você estudar, querer ter o conhecimento, se você não reza. E São Luís, ele, por ter essa influência familiar, por ter tido fortes influências na sua família para ser um homem de Deus, com apenas 11 anos de idade, ele entra nesse colégio e começa a ter um aprofundamento muito grande, tanto na formação humana como espiritual. Ele foi ordenado sacerdote no ano de 1700, no dia 5 de junho de 1700. Na sua ordenação, ali foi a concretização, podemos dizer assim, do forte chamado de Deus. Mas, quando ele foi ordenado, ele não, podemos dizer assim, não achou que já era o suficiente. Ele não queria ser um padre que não fizesse a diferença aonde ele fosse. Então São Luís foi um sacerdote altamente dedicado à evangelização dos pobres, das pessoas mais simples, tanto que ele destaca isso em seus escritos, que ele se dedicava intensamente à evangelização dos pobres, das pessoas simples. Ele foi um homem tão dedicado, meus amados irmãos e irmãs, que foi ordenado no ano de 1700
E no ano de 1706, São Luís, ele chega a ir a pé até Roma para ter uma comunicação com o Papa Clemente XI e confirmar a sua vocação missionária. Para você ver a dedicação, o amor que existia dentro do coração daquele homem, ao ponto de ele ir a pé para Roma para falar com o Papa, para que o Papa lhe concedesse, podemos dizer assim, uma confirmação mais concreta da missão que ele ia ter responsabilidade de desenvolver. Nesse mesmo ano que ele foi, no dia 6 de julho, ele recebe, do Papa uma riqueza muito grande, porque o Papa confere a ele o título de missionário apostólico e lhe pede para ser um missionário na França, para renovar no povo o espírito do cristianismo, para renovar nos cristãos o espírito do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E o Papa lhe concede essa missão porque sabe muito bem que São Luís Maria Grignion de Montfort, que Luís, o padre Luís, de Montfort, ele tinha capacidade de exercer esta missão. Embora que é bom se destacar que ele acrescentou o nome Maria, na crisma, ele não tem este nome de batismo, Luís de Maria, Luís Maria. Não, ele acrescentou o nome Maria na crisma, quando ele fez a crisma. Então, ele tinha um amor muito grande à Nossa Senhora e ele queria, ao máximo, colocar a expressão mariana em sua identidade. Então, ele recebe esta missão do Papa, no ano de 1706, para desenvolver um trabalho de evangelização na França, de colocar vida na experiência cristã daquele povo. São Luís, ele foi o fundador da Congregação dos Missionários Montfortinos e também foi o fundador dos Irmãos de São Gabriel e também das Irmãs da Sabedoria. Então, foi um homem que realmente teve um desenvolvimento muito grande na sua missão, na missão que ele exercia, Tanto que até hoje nós escutamos falar sobre este grande homem de Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele morreu no dia 28 de abril do ano de 1716, aos 43 anos de idade. Isso depois de ele ter realizado muitas missões populares, mais de 100 missões populares, diz a história, Ele foi canonizado no dia 20 de julho de 1947, e o que é muito belo é que na experiência de vida dele, ele sempre tentou ao máximo corresponder ao chamado de Deus e carregava sempre em seu poder, em suas mãos, a Bíblia, o Santo Rosário e a Santa Cruz, porque ele encontrava na Sagrada Escritura, na Santa Cruz e no Santo Rosário, o resumo da sua experiência espiritual e a centralidade da mensagem que ele se esforçava cada vez mais para as pessoas terem acesso. E a centralidade da vida espiritual de São Luís e da mensagem que ele queria propagar pelo mundo inteiro era conhecer e amar a Virgem Maria para conhecer e amar a Cristo. Esta era a centralidade da vida espiritual de São Luís Maria Grignion de Montfort e a centralidade da mensagem da qual ele era constantemente chamado a propagar. Então, dentro dessa realidade, São Luís, ele se dedica intensamente também à escrita, E deixou uma grande riqueza para nós católicos, que é o Tratado da Verdadeira Devoção e alguns outros escritos também, Nós temos um pouco de dificuldade desses escritos na língua portuguesa, mas graças a Deus, hoje existe um trabalho dedicado a traduzir
e a publicar esses livros no Brasil. Então, peço até a sua intercessão para que isso aconteça cada vez mais, com tantos escritos de tantos santos, tantas riquezas que ainda não estão traduzidas para a língua portuguesa. Então, meus amados irmãos, aqui foi apenas um resumo sobre a vida de São Luís, né? Existem escritos que falam de uma forma mais detalhada, mas por causa também da questão do tempo, eu não vou ter muito tempo para especificar, mas no decorrer das formações, essa é apenas a primeira, no decorrer das formações eu vou tentando passar um conteúdo mais concreto para cada um de vocês. Então, já que eu resumi aqui a vida de São Luís Maria, eu quero agora adentrar, né, no significado do que de fato é, né, o que de fato é a total consagração à Santíssima Virgem Maria. Meus amados irmãos, desde já eu gostaria de esclarecer que na nossa atualidade, infelizmente, eu tenho presenciado muitas pessoas a se consagrarem apenas por modinha. E a consagração, a total consagração à Nossa Senhora, ela não pode ser de forma alguma vista como algo, podemos dizer, meramente exterior, né? Porque muitas pessoas pensam que se consagrar a Nossa Senhora é apenas uma oportunidade para chamar a atenção das pessoas, né? E aí querem colocar a correntinha no braço, né? E se você é uma pessoa movida a isso, você vai para o inferno com correntinha em tudo, porque nós não colocamos em nosso braço uma correntinha de enfeite. Se trata de uma cadeia, se trata de uma consagração. Por ser uma consagração, é algo de extrema importância, é algo que nos traz uma realidade comprometedora e não uma oportunidade de pecarmos pela vaidade. Então, desde já, se você está aqui nesta formação e você não tem a reta intenção de se consagrar, passe a desde já a derrubar todas as barreiras, principalmente a barreira da vaidade, porque isso impede muito de acontecer uma real consagração, porque muitos estão sendo motivados a se consagrar apenas de forma exterior, e não é isso. A consagração vai muito, muito mais além do que isso. Então nós precisamos ter um profundo respeito para que de fato aconteça a consagração, para que você não cometa o pecado de querer enganar a Santíssima Virgem Maria e se enganar os outros. Então, desde já, eu gostaria de dizer a todos vocês que levassem profundamente a sério o que nós iremos ter aqui como conteúdo formativo. Meus amados irmãos, eu quero aqui me basear agora a minha argumentação no catecismo da consagração, né? Na primeira questão do catecismo se pergunta da seguinte maneira: o que é a total consagração à Santíssima Virgem ou a santa escravidão de amor, né? Ela é conhecida com esses, podemos dizer, com essas expressões: a total consagração à Santíssima Virgem, mas também é conhecida como santa escravidão de amor. E no catecismo vai responder da seguinte maneira: a total consagração à Santíssima Virgem ou santa escravidão de amor é a entrega de tudo o que somos e possuímos a Nossa Senhora. Eu quero parar aqui para me fazer algumas considerações. Vamos nos aprofundar pausadamente, não vamos ter pressa, tá? Eu quero formar aqui argumentações profundas, o máximo que eu puder, pela ação do Espírito Santo, né? O máximo que eu puder transmitir um conteúdo formativo para vocês, eu vou me esforçar para que de fato isso aconteça. Então, logo no início, quando diz que a total consagração à Santíssima Virgem, ou santa escravidão de amor, é a entrega de tudo, veja, aqui já nos mostra uma realidade de totalidade. Totalidade.
uma disposição de se entregar totalmente, de se colocar totalmente à disposição de Nossa Senhora, deixar que ela seja a dona de tudo que pertence a mim, tanto de forma interior, tanto de forma exterior. Então, é a entrega de tudo que somos e possuímos. Perceba que aqui já nos dá a responsabilidade de entendermos que esta consagração é eu lançar a minha identidade totalmente dentro da devoção à Nossa Senhora. É eu me colocar totalmente nos braços de Nossa Senhora e dizer: totus tus, Maria, todo teu, Maria. Esta totalidade, esta realidade de entrega total foi ensinada não apenas por São Luís Maria Grignon de Montfort, mas nós encontramos esta realidade dentro da Sagrada Escritura, em João capítulo de número 2. Naquela ocasião das bodas de Caná, Nossa Senhora já nos deixa ali uma expressão altamente unida com aquilo que São Luís vem nos transmitir no tratado, quando ela deixa um mandamento para todos nós, não somente para aqueles serventes, mas para todos. Ela deixa um mandamento perfeito, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Perceba, aqui Nossa Senhora já dá a entender o que de fato São Luís, depois de tanto tempo, escreveu no Tratado da Verdadeira Devoção. Com isso nós entendemos que a finalidade da devoção à Santíssima Virgem, ela possui uma finalidade de encontrar-se mais perfeitamente com Deus, com Cristo, obedecer mais perfeitamente a Jesus Cristo. E encontramos em Nossa Senhora este grande instrumento de aproximação, escolhido pelo próprio Deus para nos unir mais intensamente, mais perfeitamente ao Cristo. Nós percebemos, meus amados irmãos, esta importância do instrumento de união que Nossa Senhora é entre nós e Jesus Cristo, quando nós mergulhamos intensamente naquilo que Nossa Senhora ordena, deixa como mandamento para os serventes, para todos nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Aqui está a finalidade, a centralidade desta devoção. Por isso que quando se diz que nós somos escravos de Nossa Senhora, a frase ela não pode parar aqui, ela não é paralisada aqui. A frase deve ser continuada, ao ponto de nos conduzir ao entendimento que nós somos escravos da Virgem Maria para sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Porque quanto mais próximo de Nossa Senhora eu estiver, você estiver, quanto mais próximos de Nossa Senhora nós estamos, mais próximos de Jesus Cristo também estaremos. Porque foi aqueles que estavam próximos dela que escutaram de seus santos lábios essas imaculadas palavras: fazei tudo o que Ele vos disser. Então a finalidade da devoção à Nossa Senhora é a obediência total às exigências de Cristo. Ela nos conduz de forma mais perfeita a termos um contato, a termos uma submissão, a termos uma disposição de obediência a Jesus. Então aqui está a finalidade. Muitos acusam a devoção à Nossa Senhora, muitos de forma irresponsável dizem que isso consiste em idolatria, que isso é um exagero, dizer que é escravo de Maria, isso não vem de Deus, isso é uma idolatria. Muitos falam isso.
Seria uma idolatria se esta devoção não tivesse como finalidade a obediência total a Cristo. Aí sim seria idolatria. Mas todos precisam entender que a devoção a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, não quer fazer você ser um idólatra de Nossa Senhora. Não. Esta devoção possui uma finalidade. Ela demonstra de forma clara, de forma objetiva, de forma central, que quando nós desenvolvemos um respeito e amor por Nossa Senhora, nós estamos mais intensamente ainda querendo encontrar-se com Cristo de uma forma mais perfeita, pois é próximo dela que iremos escutar ela pronunciar estas palavras: fazei tudo o que Ele vos disser. Perceba, Nossa Senhora não quer que os olhares paralisem nela. Não, todas as vezes que nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora, que nós buscamos encontrar em Maria Santíssima podemos dizer, um atrativo, nós temos como objetivo encontrar mais intensamente ainda a Cristo, porque Nossa Senhora é esse instrumento de aproximação, que não foi eu que defini isso, foi o próprio Deus. Isaías capítulo 7, versículo de número 14, vai dizer: o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Veja, já reconhece como instrumento de aproximação. E lá em João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, Nossa Senhora foi escolhida pelo próprio Deus para ser esse instrumento de aproximação. Então, assim como Deus escolheu ela para ser esse instrumento de aproximação, em que Jesus Cristo se aproximou mais intensamente da humanidade, ali ao ponto de a Sagrada Escritura descrever dessa forma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós passamos a entender a grande necessidade. Irmãos, eu estou falando de necessidade da devoção a Maria. Então se trata de uma totalidade. Nós estamos nos entregando de forma total a Nossa Senhora, não para igualá-la a Deus, de forma alguma, mas para encontrar nesta devoção a grandiosa e perfeita finalidade que ela possui, de nos conduzir mais intensamente a Cristo. Por isso que no Catecismo vai dar a continuidade de resposta dizendo: para que por meio dela possamos mais perfeitamente pertencer a Deus. Veja, está aqui a finalidade. E vai continuar dizendo: é uma perfeita renovação de nossas promessas batismais, através da qual reafirmamos nossa fé em Cristo e em sua santa igreja, nos propondo a renunciar ao mal e às suas obras, e sob a condução materna de Maria Santíssima, realizar em nossa vida a vontade de Deus. Perceba aqui a seriedade desta entrega, a seriedade que esta devoção nos traz, a seriedade que esse amor que existe na essência deste método desenvolvido por São Luís nos traz para a nossa espiritualidade católica, para a nossa espiritualidade cristã, porque se trata de uma espiritualidade cristã. Devoção a Nossa Senhora não foge da comunicação cristã, não foge. Ser mariano é ser cristão. Não existe uma pessoa que seja mariana e não seja cristã, não existe, porque o verdadeiro mariano é aquele que possui o cristianismo como centralidade de doutrina, como centralidade da sua religião. Então, meus amados irmãos e irmãs, a total consagração a Nossa Senhora
é a total consagração a Jesus Cristo. Porque quanto mais nos entregarmos a esta devoção, mais intensamente nos entregamos à finalidade da mesma. E a finalidade desta devoção é obedecermos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meus amados irmãos, muitas vezes eu fico pensando, se em Gálatas 2:20 São Paulo chegou a dizer aos Gálatas: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se São Paulo teve a autoridade de dizer tais palavras, imagine Nossa Senhora. Imagine o que a Virgem Maria pode dizer. Nossa Senhora possui uma importância tão grande na nossa espiritualidade católica, que quando nós vamos ler alguns textos bíblicos, aonde faz referência direta à Mãe de Deus, nós vamos ser impactados por esta manifestação da potência da devoção a Nossa Senhora. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando Maria Santíssima visitou sua prima Santa Isabel. Logo vai dizer que apenas a voz de Maria, a saudação de Maria chegou em seus ouvidos, né? Ela ficou cheia do Espírito Santo, a criança treme em seu ventre. E ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. E aqui nós encontramos também uma expressão de devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela teve devotos, ela ainda em vida aqui na terra. Porque Nossa Senhora, nós não podemos acreditar que Maria morreu como os homens morrem, como as mulheres morrem. Não, ela foi assunta aos céus. Ela não morreu como nós estamos acostumados a ver mortes de pessoas assim. Não foi dessa forma, porque Nossa Senhora é imaculada. Então, ela quando estava caminhando sobre esta terra, ela ao entrar na casa de Santa Isabel e apenas saudá-la, apenas saudar quem estava ali, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ali, Isabel cheia do Espírito Santo, ela transmite uma comunicação de devoção a Nossa Senhora. E no versículo de número 42 do capítulo 1 de São Lucas, vai nos mostrar uma realidade que possui uma unidade muito grande com o tratado da verdadeira devoção. Você quer a prova disso? Perceba no que é dito por Santa Isabel, cheia do Espírito Santo. Ela chega a dizer: bendita és tu entre as mulheres. Primeiramente ela se refere a quem? A Jesus ou a Maria? Primeiramente Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, refere-se a Maria. Depois ela diz: e bendito é o fruto do teu ventre. Se isso fosse dito na nossa atualidade, talvez alguém ia dizer que Santa Isabel era idólatra, estava cometendo o pecado da idolatria, porque falou primeiro com Maria e não falou primeiro com Jesus. Tem até uma ocasião aonde o santo estava diante da imagem de Nossa Senhora e bem próximo tinha um Santíssimo exposto, e uma pessoa chegou para ele e disse: por que você não vai primeiramente em Jesus Eucarístico? Por que você passa primeiramente aqui na imagem de Maria? E ele disse: porque para Jesus vir a mim, ele passou primeiramente por ela. Olha que riqueza! Então Santa Isabel era uma devota de Nossa Senhora, está ali de forma clara na Sagrada Escritura: bendita és tu entre as mulheres. Falou primeiramente com ela porque reconheceu nela um instrumento de aproximação, reconheceu que ela é a porta do céu. Ela é a porta do céu. São João Maria Vianney, ele chega a dizer, em um dos seus ensinamentos marianos, ele chega a dizer: assim como você precisa falar com o porteiro para que você entre em um prédio, assim para que você entre no céu, você precisa falar com a porteira do céu, que é Maria Santíssima. Isso é muito rico. Quando nós passamos a conhecer, a estudar e a rezar com esta devoção, esse método desenvolvido por São Luís, nós vamos ter esse entendimento que a centralidade de todo esse ensinamento, a centralidade de toda essa devoção é pertencer mais perfeitamente a Cristo.
por meio de Maria, pela condução materna da Mãe de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender, termos esse entendimento, que a nossa entrega a Maria Santíssima é você morrer para si mesmo, para viver mais intensamente para Cristo, para viver mais intensamente a submissão da qual o Cristo nos quer, que Jesus quer de cada um de nós, a correspondência, a nossa resposta, que nós possamos encontrar em Nossa Senhora esse instrumento de aproximação, assim como Santa Isabel reconheceu, falando primeiramente com ela, depois se referiu a Cristo. Não que ela colocou Maria acima de Cristo simplesmente por ter falado primeiramente com ela, não, de forma alguma. Ela apenas reconheceu que para que ela fale de Cristo, ela precisa falar daquela que o trouxe até sua casa. Olha que lindo, que riqueza, que riqueza! Isso é muito rico, isso é muito belo. Eu fico parando e pensando, refletindo, como é que alguém pode ler a Sagrada Escritura e desconsiderar a participação de Nossa Senhora na salvação da humanidade. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele possui esta grandiosa riqueza de reconhecermos que nós necessitamos. Entenda, se trata de uma necessidade a sermos devotos da Mãe de Deus, para que dentro desta realidade possamos encontrar mais perfeitamente a Cristo. O Tratado da Verdadeira Devoção vai te ensinar que não é você que tem que fabricar suas próprias regras, não é você que tem que fabricar suas próprias leis, não, porque você não se manda. Você vai fazer justamente aquilo que Nossa Senhora ensina com o seu belíssimo exemplo de obediência. Quando ela chega a dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, e não conforme aquilo que o mundo quer, e não conforme aquilo que o demônio quer. Entenda isso, irmão. O grande e precioso ensinamento de Nossa Senhora está aqui: a submissão a Deus sem reservas. A consagração é isso, é você entender que você não pode fabricar suas próprias regras. Você vai ter um método de vida, um método para que te possa alertar como deves te comportar. Você que já chegou a ler o Tratado da Verdadeira Devoção, você conseguiu facilmente identificar isso na essência desse escrito. Esta realidade de obediência a Deus, esta realidade de submissão a Deus, esta realidade de entrega total ao querer de Deus. Isso é algo perfeitamente belo. Meus amados irmãos, quando nós passamos a entender que esta consagração é uma perfeita renovação das nossas promessas batismais, nós entendemos que esta consagração em nada tenta nos roubar de Deus, porque o batismo ele possui a importância de nos fazer membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, de estarmos em unidade com Cristo, que é o cabeça. Nós podemos entender esta realidade quando São Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Lá você vai encontrar textos onde fala sobre o corpo místico de Cristo. Então, se esta consagração é a renovação das nossas promessas batismais, ela em nada nos rouba de honrarmos, de adorarmos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que nós não somos idólatras. Quando nós nos utilizamos da palavra escravidão a Nossa Senhora, não quer dizer que estamos adorando-a, não quer dizer que estamos colocando ela acima de Deus, porque esta escravidão a Nossa Senhora tem uma finalidade, tem um objetivo central: ser mais perfeitamente escravo de Jesus. Meus amados irmãos, se consagrar a Nossa Senhora é reafirmar a nossa fé em Cristo. É reafirmar a nossa fé
em Cristo. Como é que esta consagração pode ser vista como uma consagração que nos rouba de Deus? De forma alguma. É reafirmar nossa fé em Cristo e em sua santa igreja. E qual é o propósito disso? É renunciar ao mal e às suas obras, sob a condição materna de Maria Santíssima, para que nós possamos renunciar ao mal, para que nós possamos reafirmar a nossa fé em Cristo. E na igreja, a total consagração a Nossa Senhora vem nos trazer o esclarecimento que é tudo por uma condução materna dela, de Nossa Senhora, para que assim se realize em nossa vida a vontade de Deus, para que se realize em nossa espiritualidade o querer de Deus. Meus amados irmãos, existem muitos escritos dos santos, de homens de Deus, falando sobre Nossa Senhora. E se nós formos analisar as expressões dos homens mais marianos, nós iremos encontrar em todos os ensinamentos desses homens marianos, desses homens dedicados a ser devoto de Nossa Senhora, nós encontraremos esta finalidade. Qual é a finalidade? Encontrar Cristo de forma mais perfeita, ter Cristo como centralidade de tudo, adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três. A devoção a Nossa Senhora gera adoradores em espírito e em verdade, adoradores a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca você vai encontrar um escrito, tanto dentro do Tratado da Verdadeira Devoção, como também no livro Glórias de Maria, que é um livro fantástico, lindo, lindo. Se você não tem esse livro ainda, recomendo você comprar. Tanto no livro Imitação de Maria, nos escritos de Mariologia, nunca você vai encontrar um ensinamento querendo que você adore a Maria. Nunca. Toda devoção a Nossa Senhora possui a finalidade de encontrarmos mais perfeitamente a Cristo. Existe um ensinamento de Padre Rufus no livro A Chave da Cura. Para quem não sabe quem foi Padre Rufus foi um dos maiores exorcistas da igreja nesses tempos, e ele chegou a dizer que Maria é, portanto, um sinal do que deve ser cada cristão. Maria é, portanto, um sinal do que deve ser cada cristão. Foi isso que Padre Rufus disse. E Padre Rufus é um exorcista, né? Ele hoje está na eternidade, que Deus o tenha, Deus abençoe e que ele interceda por nós. Mas foi um homem altamente entendido da Sagrada Escritura, altamente entendido sobre demonologia, e ele chega ao ponto de dizer que Maria é, portanto, um sinal do que deve ser cada cristão. E o que deve ser cada cristão? Pessoas obedientes a Deus, pessoas que não tentam fabricar suas próprias regras, são pessoas que obedecem à igreja, obedecem aos 3 pilares da fé católica: a devoção a Nossa Senhora, ensinada por São Luís Maria Grignon de Montfort, é uma devoção que te coloca em unidade com os 3 pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi tinha locuções interiores, a voz no interior de sua alma, e Nossa Senhora chegou a dizer: deixa também que seja eu a agir através de ti. Para isso, como é necessário morreres para ti mesmo. Isso, Padre Gobi, ele recebeu no dia 21 de julho de 1973. Nossa Senhora chegou a dizer: deixa também que seja eu a agir através de ti. Para isso, como é necessário morreres para ti mesmo. Para que você se consagre a Nossa Senhora, você precisa morrer para ti mesmo, porque a total consagração à Santíssima Virgem é a entrega de tudo o que somos e possuímos a ela.
Tudo que somos e possuímos, a nossa identidade é totalmente entregue a ela. Os nossos pertences, tudo vai agora passar a pertencer a Nossa Senhora, porque eu agora estou dentro da realidade do totus tuus, Maria, todo teu, Maria. Então, quando ela disse a Padre Gobi, eu fui fazer esses estudos para que esta formação tivesse uma estrutura. Quando eu fui estudar e eu encontrei este grande e precioso ensinamento, deixa também que seja eu a agir através de ti. O escravo de Nossa Senhora é aquele que deixa ela agir através dele. E como foi que Nossa Senhora agiu? Fazendo a vontade de Deus de forma perfeita, sendo submissa a Deus de forma perfeita, sendo totalmente entregue. Então, quando você se consagra, você dá livre acesso a Maria Santíssima a agir através de você. Se você for alguém realmente obediente àquilo que a total consagração te pede, você deixa que ela possa agir. Então, queridos, aqui está o objetivo central: a obediência ao Senhor. Nossa Senhora também disse ao Padre Gobi, no dia 1 de agosto de 1973, só a mãe recebeu de Jesus o poder de reconduzir à casa os filhos que se extraviaram. O devoto de Nossa Senhora é aquele que volta o seu olhar para Cristo. É aquele que deixa a vida desregrada e passa a se entregar totalmente ao querer de Deus. Totalmente ao querer de Deus. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que aquele que se consagra a Nossa Senhora se consagra a Jesus. Por isso que a segunda pergunta do catecismo vai ser: por esta devoção se consagra a Jesus ou a Maria? E a resposta é muito clara, é muito direta, muito objetiva, quando diz: por esta prática se consagra ao mesmo tempo a Jesus e a Maria. A Jesus como nosso fim último, veja o que eu disse a vocês, a finalidade da devoção. A Jesus como nosso fim último e a Maria como meio para nos unirmos mais perfeitamente a Ele. Nossa Senhora é o instrumento de aproximação. Um instrumento de aproximação. Porque é por meio desta devoção, queridos amados irmãos, que nós nos entregamos a Jesus pelas mãos dela. O nosso corpo com os seus sentidos, com as nossas potências, as nossas vontades, inteligências. E não apenas a nossa vontade, a nossa inteligência, mas todos os nossos bens materiais, os bens espirituais, tudo passa a pertencer a ela. Nesta primeira formação, eu quero deixar isso claro para você. Na terceira pergunta do catecismo, vai perguntar o que se entrega a Jesus e Maria com esta consagração. E a resposta é muito linda, quando diz: por meio desta total consagração, entregamos a Jesus pelas mãos de Maria nosso corpo com os seus sentidos, nossa alma com suas faculdades, inteligência e vontade. Veja, você entrega totalmente a Nossa Senhora a sua inteligência e a sua vontade. E não somente isso, mas no catecismo vai continuar dizendo: nossos bens exteriores, ou seja, os bens materiais, e nossos bens interiores, os bens espirituais, tudo sem reservas. Veja, dar-se aqui um destaque: tudo sem reserva, para que a Santíssima Virgem mesma administre nossa vida e tudo o que nos pertence para nosso bem e santificação, para maior benefício do nosso próximo e para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Quando nós nos entregamos totalmente a Nossa Senhora, ela passa a administrar tudo isso. E nesta administração, ela não erra. Nossa Senhora não erra neste objetivo de nos conduzir a Cristo. Se você for obediente
ao que neste método de São Luís Maria Grignion de Montfort expressa. Você vai ter a grandiosíssima e belíssima experiência de se entregar totalmente a Cristo, porque Nossa Senhora vai te conduzir a isso. Amém? Meus amados irmãos, esta foi a nossa primeira formação. Eu prometo que não vai ser a última, né? Nesta primeira formação, eu esclareci um pouco sobre a vida de São Luís, sobre a centralidade, a finalidade da devoção a Nossa Senhora. Nas próximas formações, eu tentarei esclarecer de forma detalhada como é que se estrutura, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar, tudo isso. Eu espero que você acompanhe este processo formativo que nós iremos desenvolver, lógico, anotando. Pega a tua caneta, pega um papel, anote. Faça que nestas anotações você possa ter um conhecimento mais detalhado, para que você possa viver verdadeiramente de acordo com o método de São Luís, este método tão rico, tão precioso. Esta formação, ela foi gravada, estou gravando nesse momento, irei publicar no meu canal no YouTube, e eu conto com a sua participação em divulgar para os seus contatos, para os seus amigos, para as pessoas que estão tendo dificuldades no processo formativo, para que assim nós possamos ajudar-nos uns aos outros a conhecermos melhor esta devoção, e assim que possamos propagá-la, expandi-la, para que todas as pessoas possam ter acesso a esta grande riqueza. Amém? Que Deus possa nos guardar, nos proteger. Agradeço a presença de todos vocês e a participação na divulgação desta devoção a Nossa Senhora, certo? Você que ainda não comprou o seu tratado, corra atrás, compre, certo? Compre o livro Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem, né? Tem alguns livros que eu vou recomendar no decorrer do tempo, mas eu quero que você tenha principalmente esses dois, porque vai ser de muita importância, né? Tem outros livros também, mas creio que esses dois aqui que eu trouxe, certo? Vai ser de grande valor para o seu conhecimento sobre a total consagração. Que Deus os abençoe. Vamos rezar esta Ave Maria, para que Nossa Senhora continue intercedendo por nós e nos dê a graça de termos o entendimento mais aprofundado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos iluminar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.